Olá, internautas aqui da TV 61. Eu estou aqui com o meu amigo Pedro Batista. Como vai, Pedro? Tudo bem? Bom dia, Negrão, tudo bem? Primeiramente, te parabenizo pelo seu aniversário hoje, dia de São João. Muita fogueira, apesar da pandemia, muita luz, muita vida, saúde para ti. Parabéns pelo teu aniversário e obrigado por estar aqui conversando e chamar a gente para trocar uma ideia. Maravilha. E eu quero já adiantar os parabéns para você, porque você faz daqui 5 dias, dia de São Pedro, né? Nós somos filhos de santo, né? São João e São Pedro. O padre que exigiu que meu nome fosse Pedro, porque senão eu não seria abençoado por Deus. Maravilha. Legal, muito bom. O Pedro, ele é jornalista, ele é bacharel em Direito e ele é membro da coordenação nacional da Frente Nacional de Luta pela Terra, Campo e Cidade. E a gente vai falar justamente sobre isso. O Pedro vai explicar para a gente o que é essa Frente Nacional, que pouca gente conhece, muita gente fala do MST, mas a gente tem outros movimentos de luta pela terra, pela moradia, no país, né? E a Frente Nacional é uma delas que tem uma boa inserção aí na luta na cidade e no campo. Vamos falar do retrocesso na reforma agrária, sobretudo neste governo, né, que é um governo fascista e amigo dos latifundiários. O outro tema, né, porque a Frente Nacional ela luta pela terra não apenas no campo, mas também na cidade, é a reforma urbana, que é um tema que está sempre relegado aí, inclusive dentro das pautas dos movimentos e dos partidos de esquerda e progressistas, né? Vamos falar da luta de organização popular também, e vamos falar do Fora Bolsonaro. Já temos aí daqui exatamente um mês marcado um novo ato contra o presidente genocida. Pedro, vamos começar você falando um pouquinho sobre o que é a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. A FNL, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, ela é o resultado da luta camponesa e dos trabalhadores urbanos, tanto pela reforma agrária como pela moradia. Se nós fizermos uma análise do processo de luta dos trabalhadores, desde quando, em 1530, os povos indígenas formaram a Confederação Caripunas, que resistiram, que enfrentaram os indígenas, depois vieram os quilombos, canudos no final do século XIX, no início do século XX, o cangaço. Em 48, começou a se consolidar as ligas camponesas, que foram destruídas pela ditadura de 64. 1º de abril de 64, todos os seus dirigentes foram encarcerados, torturados e alguns mortos. Em 85, iniciou o MST. E o MST teve um papel fundamental nesse processo, até que conseguiu efetivar muitas conquistas de assentamentos, que se tornou, inclusive, hoje o maior produtor de alimentos sem agrotóxicos, alimentos saudáveis, que organiza feiras, ou seja, uma grande conquista para a luta camponesa. E a FNL vem nesse processo. Em 2010, 2011, diante da falta de um movimento que ousasse ocupar as terras, dar sequência. Nessa luta histórica pela reforma agrária, um grupo saiu do MST e organizou a FNL. A FNL hoje ela está estruturada em 17 estados, tanto na luta pela terra no campo, como na luta pelo direito à moradia, e também pelo trabalho, e tendo o seu programa, ele se define como sendo um programa que busca a revolução socialista, porque a luta camponesa, ela efetivamente, ela busca a terra, conquistou a terra, começa a produzir, ela não vai mais à frente. A história tem mostrado isso. Então, a FNL tem a proposta, se propõe a fazer essa ação além da conquista pela terra, além da reforma agrária, além da reforma urbana, mas também a luta contra o capitalismo, contra a burguesia, a luta por uma sociedade socialista, porque o direito à terra, o direito à dignidade e à alimentação e à saúde, à educação, a liberdade plena, como Rosa Luxemburgo dizia, ocorre somente na sociedade socialista. Então, a FNL ela é isso, é esse processo de luta camponesa. Como também não podemos esquecer uma outra organização do campo,
que é a Liga dos Camponeses Pobres, que atua mais no Pará, Rondônia, ali, e que não participa de nenhuma maneira institucional. Inclusive, sofreu, há 2, 3 anos atrás, massacres que mataram 10 pessoas num único acampamento de uma vez só, no caso, em Pau d'Arco, no Pará, quando a Polícia Civil do Pará atacou e matou, numa vez só, 10 pessoas no acampamento, sendo 8 de uma mesma família. Então, a FNL é isso, é a busca da conquista pela terra, inclusive desenvolve hoje nos seus acampamentos o trabalho de formação para a produção, de organização para a produção. E nas áreas urbanas também, esse processo de construção de assentamentos urbanos que tenha essa política que não só busca regularização, mas que busca também efetivar condições adequadas para a moradia. Então, a FNL é isso. Né? A FNL tem cerca de 9 anos, 10 anos, está em 17 estados. No Distrito Federal, ela tem atualmente, organiza 10 áreas, sendo 8 acampamentos. Um deles foi o resultado de uma ocupação agora em 2020, que é o acampamento Caso da Marca, com aproximadamente 350 famílias. Ele fica localizado aqui na Rajadinha, na região administrativa do Paranoá. Há uma ordem de despejo, mas os trabalhadores e as trabalhadoras estão prontos para enfrentar a polícia, caso apareça, porque ninguém iria, numa pandemia como esta, em que 500 mil pessoas já morreram, em que há um genocida propagando a morte, ousar enfrentar uma terra se não tivesse, ocupar uma terra se não tivesse necessidade. E tem 2 áreas que são pré-assentamentos. O 10 de junho, Recanto das Emas, e o Dandara, e o Patrícia Aparecida, lá na região do Café Sem Troco. As 2 já são pré-assentamentos, porém o governo, Rodrigo Hollenberg, agora o governo ibanês, não regularizam. Já está tudo definido, falta efetivamente o governo chegar lá, entregar a área formalmente aos assentados. Né? Então, o 10 de junho, no Recanto, e o Patrícia Aparecida, lá no Café Sem Troco, precisa só da regularização. Os demais 8 acampamentos são acampamentos que estão há 7, 8 anos na luta, e é tão cruel a situação que no Nelson Mandela, aqui na região do Cavalo, da Rota do Cavalo, em Sobradinho, em novembro do ano passado, o Nelson Mandela tem em torno de 297 famílias dentro dele. E a Polícia Civil, com a Polícia Militar, comandado por uma delegada do Paranoá, em plena pandemia, foram cortar a luz, retirar os fios elétricos, retirar o transformador, foram até com helicópteros. Olha. Isso em plena pandemia. Enquanto nos condomínios de luxo de Brasília, eles têm luz, não pagam, né? E para o trabalhador, não. Plena pandemia, vão lá, tiram a luz, deixaram sem água. Então, é uma luta cruel. É uma luta cruel que a FNL... Sim, por exemplo, esse final de semana, no dia 19, que nós tivemos o ato, fora Bolsonaro e Brasília, no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, foram ocupadas 2 áreas, ambas com em torno de 300 famílias. Também em Alagoas foi ocupada uma fazenda. Então, a FNL está em luta. E no Brasil, pela reforma agrária, pela reforma urbana. Uhum. É importante, né, Pedro, frisar, né, que essas ocupações, né, ao contrário de que muita gente pensa, né, ocupações, primeiro, em terras que são terras públicas, né, e depois são terras que que não estão sendo produzidas, né, são ocupadas muitas vezes pelo latifúndio, fruto de grilagem, né, é importante a gente frisar isso. Mas eu queria analisar com você a situação do Distrito Federal, porque o Distrito Federal tem algumas características interessantes. Muita gente acha que, por exemplo, não tem área rural no Distrito Federal. Até quem mora aqui, às vezes estranha que se fala dessa questão de conflitos agrários, né? Por outro lado, vou fazer um apanhado geral aqui, depois eu passo a bola para você. Por outro lado, você tem o grande latifundiário do Distrito Federal, o próprio governo do Distrito Federal, que é dono se eu não me engano, se eu estou enganado, se me corrija, por favor, de grande parte das terras. Aí tem um ponto que você tocou, que são os condomínios. Grande parte deles são condomínios invadidos, são ocupações urbanas, inclusive por funcionários, inclusive por policiais,
altos funcionários de governo que, que ocupam esses espaços, né, e eles acabam tendo privilégios, como você relacionou. E o outro ponto que a gente tem aí lá para a região do Paranoá e de Planaltina, a gente tem grandes plantações de soja, né? Quer dizer, o agronegócio começa a invadir já invadiu no sentido de que vem fazendo esse tipo de ocupação de plantação da monocultura, que não contribui muito para a questão da alimentação. Fiz esse apanhado todo aí para você analisar para a gente aí a situação agrária e urbana do Distrito Federal. Negrão, o Distrito Federal ele é a região mais desigual do país. Vamos começar pelo Produto Interno Bruto per capita. O PIB per capita no Brasil é de R$35 mil. O de Brasília, do Distrito Federal, é de R$85 mil. Entretanto, Brasília tem um índice de 350 mil, tem um número de 350 mil imóveis urbanos fechados. Ao mesmo tempo, tem mais de 100 mil famílias que não têm condições de pagar aluguel e não têm onde morar. Por outro lado, meia dúzia de proprietários detêm as principais áreas urbanas e rurais do Distrito Federal. Pedro Passos, Paulo Otávio, Luiz Estevão, Ginhargelo, alguns grileiros, porque são terras griladas, e muitas dessas terras griladas elas terminam sendo regularizadas por ação do Poder Legislativo. A Câmara Legislativa do DF ela sempre entra para garantir a mudança do plano diretor para efetivar o arbítrio, a ilegalidade dos ricos. Enquanto para os pobres, o que ocorre é o contrário. É violência policial, a falta de condições, a falta de apoio. A política, por exemplo, de assistir a população em situação de rua em Brasília, o governo faz propaganda que está abrindo novos postos de assistência social, enquanto fecha outro. Ele fecha um, abre outro. Então, é uma política voltada para atender os interesses desses poucos proprietários. E essa contradição, inclusive, ela fica evidenciada no Distrito Federal, quando, em plena pandemia, o governador Ibanez comprou uma mansão de 23 bilhões de reais. 23 bilhões de reais atenderia milhares de famílias, seja com auxílio emergencial, ou seja, com áreas, com pequenas propriedades, construir seus imóveis. Enquanto o filho do presidente comprou um outro imóvel no valor de 6 milhões de reais, sendo que se discute se de fato procede, porque o metro quadrado lá no Noroeste, aqui, ele está 12 mil reais. No Lago Sul, essa mansão comprada pelo filho do Bolsonaro saiu por R$ 2.400. Então, tem alguma coisa errada nesse valor. E como essa família que assumiu o governo do Brasil é acostumada a lavar dinheiro dos seus crimes, pode ser mais uma lavagem dos seus crimes que praticaram. Então, o Distrito Federal ele tem áreas disponíveis, a Terra Cap é a maior proprietária, e áreas que, quando são ocupadas pelos grileiros, como você bem destacou, muitos deles policiais, aliados, inclusive a Câmara Legislativa, historicamente, ela tem quase metade de policiais. Os policiais são deputados aqui, e essa onda de policiais parlamentares é que levou a esse bandido que é presidente, que a base deles são esses policiais corruptos, malfeitores, que não respeitam a legislação, que não respeitam os direitos humanos. E o plano diretor do Distrito Federal ele possui o PADEF, que fica ali nessa região, uma produção de soja. Ou seja, tem também alguns assentamentos, Braslândia, Planaltina, que produz alimentos saudáveis, mas são áreas de trabalhadores rurais que ocuparam. As grandes propriedades estão nas mãos ou dos proprietários aliados do governo ou da Terra Cap e não atende os interesses da população. Inclusive, você falou no início do INCRA, hoje,
que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ele é subordinado à Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, que tem na sua direção um fazendeiro que é grileiro, chefe de pistoleiro do Pontal do Paranapanema, na Bangacia. Na Bangacia, inclusive, responde por assassinatos de trabalhadores rurais, expulsão de colonos lá na região do Paranapanema, em São Paulo. E hoje é o chefe da reforma agrária no Brasil. Então, para completar, inclusive, ontem saiu esse ministro Motosserra, ladrão de madeira, é o da boiada, né? Salles. Porém, no lugar dele entrou o outro, Joaquim Álvaro Pereira, que é de uma família que já vem historicamente tentando tomar as terras do povo guarani na região de Jaraguá, município de São Paulo, entre Guarulhos e São Paulo ali. E é a menor terra indígena do Brasil, não chega a 600 hectares. Porém, o novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira, atua há bastante tempo para tomar essas terras do povo guarani, lá no Jaraguá, entre Guarulhos e São Paulo, município de Guarulhos e São Paulo. Então, o Brasília não é diferente. E mais ainda, poderíamos vincular que dos 27 governadores do Brasil, esse de Brasília é o mais bolsonarista que tem. É ele, ontem, faltando vacina, os indígenas que foram baleados e atacados lá indo para o Congresso Nacional, eles não atacaram ninguém. Inclusive, essa deputada federal aqui por Brasília, Bia Kicis, outra reacionária, inimiga da vida e da natureza e da dignidade humana, impôs uma derrota lá e os grileiros do agronegócio, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram a PEC 490, que questiona a propriedade indígena, que quer garantir a grilagem das terras indígenas. Então, Brasília é isso. Brasília é uma área que simboliza, um estado que simboliza a maior desigualdade no Brasil. E a FNL está nesse enfrentamento. Nós, os trabalhadores urbanos e rurais, porque, como você, que tua família também veio do interior, eu tenho certeza, eu também vim do interior, nós todos viemos do interior. E na roça, não, a gente pode plantar uma mandioca, a gente pode criar uma galinha, a gente pode criar um porco, pode fazer um tanque para ter um peixe, fazer uma horta, e a gente enfrenta as dificuldades de maneira digna. Na cidade, a gente não tem nada, a não ser a violência policial. A polícia ela é eficiente para eleger seus deputados para garantir a sua roubalheira e a grilagem de terras e seus crimes, como a eleição desse presidente da República. Porém, e também para reprimir o povo, quando o povo ousa lutar, como fizeram com os povos indígenas anteontem e ontem lá na Câmara dos Deputados. Porém, para cumprir, garantir justiça, eles não têm essa eficiência. Então, nós estamos nesse enfrentamento. A FNL tem consciência que só a luta conquista. Assim foi com os quilombos, assim foi com Canudos, assim foi com Palmares, assim foi com as ligas camponesas, assim foi com o MST, e a FNL hoje está nessa batalha. Bom, eu acho que é interessante ver essa combatividade, né? Porque, se não querendo polemizar, Pedro, também eu tenho certeza que você não vai querer entrar nessa polêmica, mas eu fiquei assustado com uma fala do Estélio de uns dias desses, falando, não, tem terra para todo mundo, assim, como se estivesse contemporizando com o latifúndio. E é isso aí que eu queria tratar com você, porque a gente percebe que o INCRA, como você já mencionou, ele virou um instrumento dos latifundiários. Se a gente observar aí o que está reservado para a competência do INCRA, que é regularizar terras de poceiros, né, emitir títulos. Os quilombolas também estão na mão dos indígenas, a titulação dos quilombos também está na mão do INCRA, e o INCRA não está agindo, não está fazendo e deixando que os conflitos se agravem e permitindo que os latifundiários avancem, inclusive, sobre as terras que já foram assentados trabalhadores e que já foram reconhecidas para quilombolas, e a gente vê essa situação. E, na minha opinião, aí já é uma opinião minha, se você me permite, eu acho que essa contemporização, né, com o latifúndio, ela não avança na luta, né?
Meu amigo, é como eu disse no início, as etapas da história elas vão se desenvolvendo, é o processo dialético, do materialismo histórico dialético. O MST cumpriu seu papel, um importantíssimo papel, um glorioso papel. Mas a sua etapa, eu creio que já deu outro salto. O MST hoje, na minha avaliação, ele é uma grande organização de produtores familiares, de agricultores familiares que desenvolve a produção de alimento saudável e orgânico e de boa qualidade, não só para a produção interna, mas também para vender para outros países. Mas a história é feita de transformações. Eu lembro que em 2016 o Stedman tem um respeito, uma admiração. Inclusive, ele fez o prefácio deste livro meu. Esse livro que eu publiquei, a primeira edição em 2009, é prefaciado pelo João Pedro Stedley, e ele fala da luta pela terra a partir do assassinato do meu irmão em 88. Mas não só do meu irmão, trata da questão. Então, em 2016, o Stedley disse o seguinte: se tiver golpe contra Dilma Rousseff, vai ter guerra civil. Bravata não resolve. Nós estávamos na rua, como continuamos na rua. Em nenhum momento, no dia que o Senado Federal votou a cassação definitiva de Dilma, nós não éramos 1.000 pessoas em frente ao Congresso. Nós estávamos lá. E cadê a guerra civil? Então, a maior organização camponesa, ela cumpriu seu papel. Hoje é uma organização de produtores agrícolas, e isso é fundamental. É importante compreender que esse processo histórico e dialético, ele se transforma. Então, há no país hoje, o Bolsonaro extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, colocou o INCRA na mão de latifundiários e pistoleiros. A Secretaria da Agricultura, não só do Distrito Federal, mas de muitos estados, é ligada única e exclusivamente para atender o agronegócio. O agronegócio, durante a pandemia, aumentou de maneira assustadora os seus ganhos. Foram bilhões. Hoje, a balança comercial brasileira, o grande número vem do agronegócio produzindo soja, milho, algodão para enviar para fora, não para alimentar o povo brasileiro. A produção que nos alimenta é do agricultor familiar, lá do MST, dos assentamentos ainda da FNL e outros trabalhadores, pequenos proprietários rurais, colonos do Brasil. Mas, continuando o raciocínio, a Fundação Palmares tem na frente dela um reacionário, um capitão do mato, que a própria família dele o denuncia. O Ministério do Meio Ambiente não é mais do meio ambiente, é da destruição ambiental. Então, essas centenas de milhares de famílias sem terra, sem moradia, sem trabalho, sem um mínimo direito à dignidade, tem que se organizar e tem que ir à luta. Não importa o governo. Tem um dado que, inclusive, eu falava há pouco com você aqui, é assustador, por exemplo, quando a gente vê que, durante o governo FHC, esse aqui é uma tabela do meu livro que mostra o Fernando Henrique Cardoso, o entregador da Vale do Rio Doce, destruidor, inimigo do povo, ele assentou mais do que Dilma Rousseff. Aproxima mais Lula assentou mais. Pedro, aproxima só mais um pouquinho aí, abre um pouco mais o livro. Aí, isso. Aí, perfeito. Ótimo. Então, ou seja, esse aqui foi o governo de Dilma Rousseff, os 6 anos. Esse aqui foi o governo Lula, os 2 mandatos. E este aqui foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, Fernando Henrique Cardoso, que é o inimigo da democracia, é um serviçal da burguesia, agente do imperialismo, ele assentou mais do que Dilma Rousseff. E onde estavam os movimentos camponeses? Foi neste momento que a FNL nasceu. Infelizmente, o MST estava no governo e esqueceu de lutar pela terra e, acertadamente, estruturou seus assentamentos e virou um grande movimento de pequenos agricultores, agricultores familiares de alimentação orgânica, agroecológica e saudável. Perfeito! Essa era a meta. A FNL nasceu nessa contradição e está em busca não só da reforma agrária, não só da reforma urbana, não só do direito ao trabalho, mas também
A FNL tem no seu programa, claro, a luta anticapitalista, a luta anti-imperialista, a luta pelo socialismo. Então, essas centenas de milhares, esses milhões de trabalhadores, o desemprego hoje, ele atinge quase 20 milhões de trabalhadores. Na juventude, dos 16 aos 30 anos, aproxima 50% da mão de obra desempregada. A pandemia fechou dezenas de milhares de pequenos negócios. Então, esses trabalhadores estão largados, estão desamparados. E aí, a gente tem que observar, Negrão, que a América Latina é crise do capitalismo. O Chile, o povo foi para a rua durante a pandemia, conseguiu uma nova Assembleia Nacional Constituinte e conseguiu mais de 2/3, porque a direita de Pinheira, serviçal do imperialismo, impôs uma norma que, para ter mudança, para aprovar uma lei nova na Constituição, teria que ter 2/3. A esquerda conseguiu 2/3 do Chile. Na Bolívia, em 2019, foi dado um golpe militar, inclusive com apoio do governo brasileiro, e que o Camacho teve uma ação semelhante às caminhadas, às motociatas que Bolsonaro está fazendo. O povo boliviano foi para a rua, derrotou o golpe, e hoje o Luiz Arce é presidente. Na Colômbia, tem sido assassinado quase que diariamente jovens que estão enfrentando há quase 40 dias nas ruas o governo de Ivan Duque, um governo narcoterrorista que sustenta a produção de cocaína para o maior consumidor, que é os Estados Unidos. E está lá a OEA, ninguém fala nada, mas o povo colombiano está na rua. E aí, o Peru, com a resposta, até o momento, por exemplo, apesar do Pedro Castillo ter vencido a eleição, da Justiça Eleitoral ter garantido a sua vitória, ele ainda não foi proclamado presidente, porque a burguesia peruana, os militares peruanos estão, parcela deles, estão tentando impedir a sua posse. Então, aqui no Brasil, nós não podemos permanecer complacente, alheios. É tipo o Bolsonaro. Tem setores da esquerda brasileira que acham que tem que sangrar o Bolsonaro para disputar a eleição em 2022. Já são 508 mil mortos. E cada dia se comprova agora essa roubalheira da Covaxin, da vacina indiana. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, deu uma entrevista no Roda Viva nesta semana, segunda-feira, defendendo o governo Bolsonaro, que não tem que haver impeachment, que ele tem que terminar o mandato. Então, a burguesia, seja com Bolsonaro ou seja com Mourão, eles têm um compromisso, que é o desmonte que está em curso desde o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, com a prisão do Lula, que agora foi provada a sua inocência com a anulação de toda a farsa da Lava Jato montada a partir dos Estados Unidos. Então, nós não podemos esperar 2022. Não Exato. Tem como esperar 2022. Exato, Pedro. E é justamente isso que eu queria conversar com você para a gente finalizar. 24 de julho, quer dizer, daqui um mês, a nova manifestação Fora Bolsonaro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse movimento que está crescendo, né? Tivemos 19 de maio, tivemos agora 29 aliás, tivemos 29 de maio, tivemos agora 19 de junho, e a cada movimento cresce e aumenta o número de pessoas que estão participando pedindo fora Bolsonaro. Veja só, Negrão, a FNL, ela em nenhum momento deixou de ir às ruas durante a pandemia. Aliás, registrar, né? Desculpa interromper você, mas registrar que eu estive lá na manifestação, tive a grata satisfação de reencontrar o Pedro, e tinha lá cerca de 800 militantes da FNL participando, bem organizados, combativos. Foi uma cena linda de ver, viu, Pedro? A movimentação de vocês. A FNL nunca saiu da luta, Negrão, apesar de tentar omitir. Nós não temos a devida repercussão das ações que nós fizemos. Por exemplo, em novembro do ano passado, de 2020, nós ocupamos o INCRA. Cerca de 2.000 trabalhadores ocuparam o INCRA. Não saiu uma notícia em nenhum lugar, exceto nos nossos veículos que não têm eco, porque a gente sofre um cancelamento, um apagamento
acusações, calúnias profundas. Nós ocupamos o INCRA em plena pandemia, em novembro de 2020. No dia 8 de março, e sempre diga-se efetivamente, com máscaras, com álcool gel e preservando o distanciamento. 8 de março, 100 pessoas, fomos ao Palácio do Planalto e fizemos um ato. 16 de abril, marcamos o massacre de Eldorado de Carajás, realizando uma marcha do Buriti até o Congresso Nacional, com filas, tudo organizado, e pedindo cadeia ao genocida. Dia 29 de maio, os setores majoritários, mais fortes, da esquerda não foram à rua. Nós, com muitas dificuldades, vários setores, partidos, movimentos, retirando os principais, não organizaram, tanto que o carro de som do dia 29 de maio, quem pagou foi o Sindicasc, um carrinho pequeno, R$5.000, com muita dificuldade. Como o ato do dia 29 foi muito grande, em todo o Brasil, no dia 19 apareceram todas as forças. Nós, da FNL, não aguardaremos o dia 24 de julho, continuaremos na rua e faremos ações anteriores. Não dá para ficar tanto tempo sem voltar às ruas, é muito tempo. Nós não podemos deixar, é como o fogo. Se o fogo não tem lenha, se deixa a brasa esfriar, ele morre. E o povo está com disposição, o povo não está aceitando tantos crimes deste genocida e deste governo criminoso, crimes de todas as naturezas, e a cumplicidade do parlamento, e a cumplicidade de setores judiciários, a cumplicidade da mídia. Inclusive, já há uma armação para tirar o Bolsonaro e garantir o Mourão e executar o seu programa criminoso contra o povo, como foi a privatização da Eletrobras, como é a PEC 32, que quer destruir o serviço público e acabar com o concurso público para que se coloque os seus apaniguados do governo, como foi a PEC 490, ontem aprovada na Comissão de Justiça, que questiona as terras indígenas para garantir a grilagem dos latifundiários. Então, é muito tempo, Negrão, 24 de julho. Nós achamos e defendemos que a rua tem que ser ocupada agora e todos os dias, e não somente no dia 24. Não dá para ficar esperando a morte do jeito que está acontecendo, os crimes como estão ocorrendo, e a gente se organizar para um mês exatamente. Hoje é dia 24, dia do teu aniversário, dia de São João, daqui um mês fazer um novo ato. É muito tempo. Nós, da FNL, questionamos isso e ocuparemos as ruas, viu? É verdade, Pedro, porque a conjuntura ela está se alterando praticamente todo dia, né? Então, todo dia tem uma coisa nova acontecendo e os movimentos precisam estar na rua, independente de já ter marcado esse ato, né? Eu acho que uma das coisas que seria importantes era que as pessoas se comparecessem mais lá no acampamento Levante pela Terra, lá dos povos indígenas, né? Vão pedir para que estejam constantemente lá apoiando, né? Participando do movimento dos povos indígenas, que já é uma mobilização, e reforçar essa mobilização e gritar fora Bolsonaro lá na esplanada dos ministérios. Pedro Batista, muito obrigado, meu irmão, aqui pela sua presença, aqui com a gente, falando da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Deixa aí para as suas considerações finais. Negrão, nós temos a obrigação de estar junto com os povos indígenas. Eles são os verdadeiros proprietários do Brasil, das terras brasileiras, e estão sendo perseguidos há 521 anos, destruídos. Então, nós temos a necessidade, o dever moral, político, histórico, de estar com eles no Levante pela Terra. O Levante pela Terra é o levante de todos nós, contra os latifundiários, contra essa burguesia criminosa que aplica uma política de destruição do Estado brasileiro e retirada dos direitos da classe trabalhadora e dos setores populares. Então, eu te agradeço, Negrão. E a luta é isso. É organização, é ocupar as ruas e, principalmente, para encerrar, a unidade se faz na luta e com respeito às forças minoritárias. Querer impor as suas verdades, as suas vontades, porque tem mais dinheiro, porque tem mais organização, porque tem mais tempo de existência, não constrói unidade e, muito pelo contrário, fragiliza e fortalece o inimigo. Então, nós temos que estar junto com os povos indígenas, com os trabalhadores familiares da agricultura, com os operários que estão empregados e
desempregados, com todo o povo brasileiro contra a burguesia, o capitalismo, o imperialismo e o seu jagunço, esse pistoleiro mandado que tem o apoio de setores militares que assaltaram, com um golpe jurídico, político da presidente Dilma, que representava e que não cometeu nenhum crime, bem como a Lula não tinha nenhum crime e assim mesmo foi encarcerado e foi preso. Então, essa tarefa é nossa, é de todos nós. Muito obrigado, Negrão, e a gente está junto aí. A gente se encontra no dia a dia e logo, logo a gente vai poder comemorar a retomada da história sobre o nosso controle. E é bom encontrar na rua, né, Pedro? Né? Excelente. Na luta. E vamos... É muito bom. Obrigadão. Forte abraço. Um abraço para vocês aí que nos assistiram.